Vários modelos você vai encontrar aqui na Design Gallery. E nós estamos gravando aqui na Marechal Deodoro, número 98, coração do Gonzaga, muitas aulas para você. Vanessa Azevedo Sodré, número 3, próximo a Conselheiro Nébias. E nosso site, dgpresentes.com.br. Você pode ver esse vídeo e os vídeos anteriores no YouTube. Vai colocar Vitrine Design Gallery, novidade todos os dias, Facebook, Instagram, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Olá, seja bem-vindo a mais um ACS na TV com um convidado super especial, Matheus Menezes Dolec, que é representante internacional do Porto de Antuérpia-Bruges e consul honorário da Bélgica em Santos. Seja bem-vindo, Matheus. Olá, Júlia. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando hoje com vocês na ACS TV. Matheus, para a gente começar esse bate-papo, me conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Quem é o Matheus? Bom, eu sou natural de Santos, nasci e cresci na cidade, me formei aqui e desde muito jovem eu sempre tive um interesse, um entusiasmo por outras culturas, por outros idiomas. Acho que isso foi muito motivado pela admiração que eu tenho pelo meu pai. Ele era economista, sempre trabalhou em empresas multinacionais do setor automotivo, falava muito bem inglês, então isso me levou a estudar relações internacionais e alguns anos depois, por questões profissionais, eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas. E acho que como muitas pessoas aqui da região, o setor portuário, que emprega bastante, é uma das formas de você ter esse contato com outras culturas, com o mundo. E desde que eu iniciei nessa área, já se vão 18 anos, eu trabalhei a grande parte desse período no setor de containers, na movimentação de transporte de containers, para empresas de navegação e terminais portuários, tanto com escopo de trabalho no Brasil e na América do Sul. E desde 2019 eu trabalho para a Autoridade Portuária de Antuérpia-Bruges como representante na América Latina, como você falou, e decorrente dessa minha ocupação, em 2020, eu fui nomeado cônsul honorário da Bélgica em Santos, com jurisdição para todo o litoral de São Paulo. Que demais, Matheus. E aí cheguei até aqui. E me gera até uma curiosidade muito grande, porque assim, quando a gente fala em Europa, é difícil a gente lembrar, em primeiro instante, da Bélgica. E difícil também saber que existe essa conexão entre os portos. Me fala um pouquinho dessa conexão da Bélgica com Santos, como que funciona isso? Verdade, você tem razão. A nossa comunidade belga aqui em Santos e no litoral de São Paulo, ela é pequena, são mais ou menos 70 pessoas, cidadãos belgas, sejam nascidos na Bélgica ou filhos e netos com cidadania, e de fato é uma comunidade pequena. E se você for pensar nesse sentido e com o objetivo do consulado honorário aqui, que ele, na verdade, o objetivo dos consulados honorários são atuar em regiões onde a rede de representações dos países, né, no caso da Bélgica, você tem uma comunidade relevante, mas esteja fora dos grandes centros e das capitais. E aí o consulado honorário entra para suprir essa carência, digamos assim. E se você for pensar na distância entre Santos e São Paulo e no tamanho da comunidade,
talvez não justificaria ter um consulado aqui. Porém, o que é muito importante na relação do Brasil com a Bélgica e onde a nossa cidade, o nosso porto é fundamental, são as relações comerciais, né? Muito do comércio exterior brasileiro sai por Santos e chega através dos portos da Bélgica. E o comércio exterior para eles é muito importante, é um ponto vital da economia. Então, por isso que, assim, estabelecer um consulado honorário aqui na região tem muito a ver com a necessidade e a intenção de fortalecer os laços comerciais e econômicos aqui com o nosso porto. Matheus, você poderia citar, por exemplo, algumas outras atribuições do consulado honorário aqui, o seu papel, por exemplo? Eu sei que você já pontuou alguns aqui para a gente, mas tem mais alguns outros para que o pessoal de fato conheça e saiba o que você faz? Com certeza. O papel do cônsul honorário, antes de tudo, é de defender os interesses e os direitos dos cidadãos belgas aqui na região onde eu vivo, né? Então, assim, acho que vale a pena pontuar que existem, dentro da rede de representação, né, existem os diplomatas de carreira, normalmente são os embaixadores, os cônsules gerais. Eles são funcionários do Estado belga, como nós temos os funcionários do Itamaraty, representando o Brasil fora. Eles são funcionários remunerados e trabalham em tempo integral para a rede de representação belga, né? E normalmente são cidadãos belgas. O cônsul honorário, ele já tem características diferentes. É um trabalho voluntariado, eu não preciso ser belga, nem falar o idioma do país. No caso da Bélgica, os idiomas oficiais são o holandês, o francês e o alemão. Eu falo muito pouquinho de francês. Eu ia até te perguntar isso, você desenrola um pouquinho? Bem pouco, tá. Mas a nossa comunicação em grande parte é feita em inglês. Tá. Então, assim, além de defender os direitos e interesses dos cidadãos belgas e do Estado belga aqui na região, seguindo o propósito do consulado, como ele foi estabelecido aqui, o meu papel também é fortalecer os laços econômicos e comerciais entre Santos e a Bélgica, tendo o porto como tema central dessa relação. E, Matheus, antes dessa entrevista, a gente até conversou um pouquinho e eu me surpreendi bastante com as curiosidades que você comentou dessa conexão com Santos, né? Porque essa história, ó, é bem antiga, só que muitos moradores, né, muitos santistas não conhecem. Me conta um pouquinho dessas conexões, de todos esses traços belgas aqui na nossa cidade. É verdade, Júlia. Bom, antes de citar qualquer um que é particular aqui da nossa região, acho que a batata frita, a cerveja belga e os chocolates belga... Esse a gente conhece. São unanimidade para qualquer brasileiro, né? Por conta da sua qualidade superior. Mas falando aqui da nossa região e a presença belga aqui, essas curiosidades que a gente comentou, acho que uma bem interessante que poucas pessoas sabem é que o engenho São Jorge dos Erasmos, né, localizado aqui em Santos, na zona noroeste, é tida como a presença física da Europa, né, a mais antiga do Brasil. Ele foi construído em 1534 e foi uma iniciativa conjunta de portugueses e flamengos do norte da Bélgica, capitaneada por Martim Afonso. E dentro desses flamengos tinha uma família de Antuérpia, que o seu grande empreendedor era Erasmus Schetz, e ele que, no decorrer da história do engenho, acabou sendo o único proprietário. E a família, por serem cristãos, pediram para construir uma capela dentro do engenho em devoção a São Jorge. E como ele se chamava Erasmus, por muito tempo o engenho ficou conhecido como o engenho de São Jorge ou de Erasmus de São Jorge, e hoje, por fim, então, o nome que a gente conhece até hoje, que a gente chama, que é um lugar muito bonito de se visitar,
vale a pena, ele é Engenho São Jorge de Erasmus por conta dessa empreitada, digamos assim, de uma família de belgas lá da cidade de Antuérpia. Outra coisa interessante, acho que na época áurea dos bondes, muitos bondes que circulavam pela nossa cidade foram construídos na Bélgica. A rua, se eu posso falar mais algum exemplo, a rua Rei Alberto I, na Ponta da Praia, tem esse nome decorrente da visita real que os reis belgas fizeram aqui, o rei Alberto e a princesa Elizabeth fizeram em 1920 no Brasil, passaram por Santos, então foi um fato assim marcante na história da cidade e por conta disso aquela avenida recebeu o nome do monarca belga. Que legal, Matheus. Agora nós vamos para o intervalo e logo logo voltamos para o segundo bloco. O curso de odontologia da Unisanta, um dos melhores do país, abre oportunidade para tratamentos em sua clínica para pacientes da Baixada. Canal, implante, prótese, pediatria, ortodontia até 10 anos de idade. Todos os atendimentos supervisionados pelos professores do curso. Agende sua consulta pelo telefone 3202-7154 ou pelo e-mail recepcalodonto@unisanta.br. Estamos de volta com a CS na TV, com nosso convidado especial, Matheus Menezes Dolec, que é representante internacional do Porto de Antuérpia e Bruges. E também ele é consul honorário da Bélgica. Matheus, me fala um pouquinho das principais características do Porto de Antuérpia-Bruges, onde que fica esse porto, o que é esse porto, só para o pessoal que está assistindo entender um pouquinho mais. Claro. Bom, o Porto de Antuérpia-Bruges, ele fica localizado no norte da Bélgica, na região de Flandres, que é de origem flamenga, lá se fala o holandês. É o segundo maior porto da Europa em termos de carga movimentada, né? Mas mais do que isso, atualmente eles são duas plataformas portuárias de Zeebrugge e de Antuérpia, administradas por uma única autoridade portuária. Esse porto unificado, ele gera mais de 164 mil empregos, direto e indiretamente para a região. Toda a economia gerada ali, o PIB do porto, digamos assim, ele equivale a 4,5% do PIB da Bélgica. Então é realmente um dos principais motores da economia belga. Você tem ali atuando na área do porto, entre despachantes, operadores portuários, transportadoras, armazéns, todas as empresas que envolvem aí o ramo logístico, mais de 1.400 empresas atuando. Então, de fato, é um porto bem representativo, ele é o segundo maior da Europa, mas além disso, ele é a maior plataforma portuária, logística e industrial integrada. No Porto de Antuérpia está localizado o maior polo químico e petroquímico integrado do continente europeu. E isso, aliado ao hub logístico, à infraestrutura do porto, isso atrai muita carga para o porto. Lá você tem grandes empresas do setor químico e petroquímico, você tem refinarias e também Antuérpia hoje no trade, né, entre Europa e Brasil, é o porto que mais movimenta carga, somando os dois sentidos, seja a exportação brasileira, tanto a exportação brasileira quanto a importação brasileira. O porto representa aí algo em torno de 16% de todo o volume de containers, né, que é movimentado nesse trade. E são números, assim, bem expressivos, né, Matheus? Você falou, assim, em relação ao PIB, falou essa quantidade de exportação, importação, são números gigantescos. São. Para você ter noção, o Porto, ano passado, movimentou pouco mais de 14 milhões de TUs, que são a unidade de medida equivalente a um container de 20 pés, e o Brasil, como um todo, movimentou algo em torno de 11 milhões, né?
E isso porque o porto não atende só a Bélgica, né? A Bélgica é um país pequeno na Europa, mas ele serve como porta de entrada para o continente. E aí você tem, assim, na área de influência do porto, Alemanha, França, Suíça, a própria Holanda, às vezes chegando até a Espanha e o leste europeu. E nós estamos falando do segundo maior porto da Europa, e aí quando a gente fala sobre Santos, a gente está falando do maior porto aqui da América Latina. E essa conexão, existem várias trocas de mercadoria? Quais são as principais mercadorias? Sim, existe, ainda mais porque Antuérpia é líder nesse mercado, né? Antuérpia Bruges, desculpa, dá para dizer aqui que os principais produtos que saem daqui do porto santista, que chegam em Antuérpia e Bruges, estamos falando do café, que tem muito a ver com o desenvolvimento aqui da região, né? O açúcar também, que por sinal, esse comércio do açúcar entre Brasil e Bélgica e Europa já data lá do século XVI, que tem a ver com a construção do engenho dos Erasmos. Então a família veio para cá, empreendeu, justamente para levar esse açúcar brasileiro, que era valorizado na Europa, para poder comercializar e distribuir na Europa. E além disso, você tem o suco de laranja, que também é um dos grandes produtos de exportação do Brasil, e a Bélgica está entre os principais países que importam o suco de laranja brasileiro. E no fluxo contrário, saindo de Antuérpia e vindo para o Brasil, a gente pode citar peças automotivas, produtos químicos, produtos plásticos, farmacêuticos, esses seriam os principais. Legal, Matheus. E me fala agora qual que é o seu papel como representante internacional do Porto de Antuérpia-Bruges. Tá. Por termos essa escala, digamos assim, né, nós estamos conectados com mais de 800 portos globalmente. E a autoridade portuária entende que para continuarmos crescendo e sendo lembrados em todas as regiões estratégicas para o porto que trocam mercadorias com a Europa, é importante que a gente promova o porto internacionalmente. Para isso, a autoridade portuária tem um departamento de relações internacionais que conta com uma rede de representantes em vários lugares do mundo. Eu cubro a América Latina, eu tenho colegas cobrindo a América do Norte, China, Índia, e também tem representantes no hinterland, né, na área de influência do porto na Europa, que é a Alemanha, a França. E o objetivo disso é você atuar nas duas pontas da cadeia, promovendo o porto em parceria com redes locais, onde a gente atua, que possa ampliar a nossa voz, né? Seja associações setoriais, câmaras de comércio e assim vai. Então, o nosso principal objetivo é promover o Porto de Antuérpia para redes de trabalho, de negócio, pensadas que estejam em linha com a estratégia do nosso porto. Legal, Matheus. E a última pergunta desse bloco é entender quais são as principais vantagens na parte de exportação que o Porto de Antuérpia-Bruges traz, né? Para quem vai exportar aqui, por exemplo, do Brasil, para o Porto Santista, quais são as principais vantagens? Bom, pensando em porto, é sempre importante a gente pensar em localização, acesso, infraestrutura, conectividade. Eu acho que esses são pilares assim para que você possa, para que um porto possa oferecer um serviço diferenciado para a cadeia logística, né? E Antuérpia, Bruges está localizado no centro da Europa. Se considerarmos aí um raio de 500 quilômetros da região onde nós estamos, isso engloba 60% do poder de compra do europeu. Significa que a gente está próximo de grandes centros consumidores e produtores. O porto é um porto multimodal, todos os terminais portuários têm acesso ferroviário, temos mais de 1.000 escalas de barcaça conectando Antuérpia-Bruges com todo o hinterland europeu. Então, assim, todos os modais estão disponíveis no porto. E nós temos as maiores capacidades de armazém da Europa, seja para produtos refrigerados, carga seca, inclusive o café. Nós temos uma capacidade enorme de café, a maior da Europa, para poder armazenar café numa única só vez. Então, todos esses elementos permitem que os exportadores brasileiros atinjam
o seu mercado final na Europa de uma forma mais eficaz através do Porto de Antuérpia-Bruges. Excelente explicação, Matheus. Agora nós vamos para o intervalo e logo logo voltamos para o último bloco. Bom dia, Chico. Bom O lugar dia. do Chico aprendendo a viver em sociedade, né, se tornando um cidadão, é na escola e é onde ele quiser. Foi o Haddad que trouxe o programa Viver Sem Limite para São Paulo e assim o meu filho teve garantido o seu direito de ir para a escola como todas as crianças. Hoje ele está com 9 anos e ele é o que é hoje porque ele teve uma escola que de fato acolheu e recebeu ele no início da vida escolar dele. Haddad Governador 13. Existem inúmeras modalidades de dança que podem ajudar a alcançar um corpo bonito. Dentre elas, o balé fitness trabalha a flexibilidade e o equilíbrio. Realizando movimentos graciosos, uma pessoa que dança balé acaba realizando movimentos únicos que trabalham a musculatura, resultando em curvas perfeitas e um físico firme e definido. O balé fitness junta a dança clássica a exercícios de ginástica, fazendo com que o aluno exija muito de pernas, braços e abdômen. Quem pratica queima calorias, elimina a gordura localizada e ainda corrige a postura. Os resultados aparecem a partir de um mês, já que o corpo trabalha com o próprio peso, exigindo um esforço ainda maior. Olá, estamos de volta no último bloco com o nosso convidado, Matheus Menezes Dolec. Matheus, agora me fala um pouquinho sobre a fusão que aconteceu há pouco tempo, né, nos portos lá da Bélgica, né, que são esses que você trabalha, que no caso antes era Antuérpia e Zeebrugge, é isso mesmo? Isso mesmo. E agora virou Antuérpia-Bruges. O que muda com essa fusão? O que foi essa fusão? Me explica um pouquinho melhor. Bom, antes os dois portos eram municipais. O Porto de Antuérpia pertencia à autoridade portuária de Antuérpia, que tinha um único proprietário, então as ações do porto eram 100% de propriedade do município. E você tinha o Porto de Zeebrugge, onde que o único acionista, né, era a cidade de Bruges. E por serem ativos, né, de infraestrutura estratégicos e essenciais para a região de Flandres, para o governo regional de Flandres, essa fusão, pensando em todo o momento de transição que vive a nossa sociedade, buscando fontes de energia mais limpas e sustentáveis, transição tecnológica, digital. Então, essa fusão já vem sendo pensada há alguns anos e ela foi anunciada, o processo se iniciou em 2021 e foi concluído agora em maio de 2022, pensando em aproveitar o melhor dos dois portos, né, com esse olhar para o futuro, sempre considerando a responsabilidade socioambiental do porto, né, porque o porto onde ele está, você tem muitos benefícios, ele gera economia, estimula a economia, mas você também é preciso você ter um cuidado, um olhar para os impactos que ele causa na sociedade, seja trânsito, ruído, quanto os impactos ambientais. Então, essa fusão, o objetivo maior dela é fortalecer o nosso posicionamento nas cadeias de suprimentos globais que a gente já tem hoje, focando no melhor dos dois portos. Por exemplo, Zeebrugge, nós temos um terminal de gás natural que por lá passam 15% de todo o gás natural consumido na Europa. Então, hoje em dia, a gente vê a crise energética pelo que o continente está passando, então é um ativo essencial. Zeebrugge é o porto que mais movimenta veículos na Europa, são mais de 3,3 milhões de carros movimentados e também tem uma boa conectividade com container. Ao passo que Antuérpia, você tem o maior polo químico-petroquímico do continente,
um porto super importante na movimentação de containers e o maior porto breakbulk da Europa. Então, essa união toda, além de fortalecer a posição do porto, né, nas cadeias globais de suprimento, visa acelerar e garantir que ele seja o primeiro porto a reconciliar economia, pessoas e clima, fazendo com que o porto de Antuérpia seja reconhecido e referência como um hub de hidrogênio, na importação de hidrogênio verde, que é uma das fontes de energia que está sendo aí muito discutidas, exploradas e grandes projetos têm surgido. Então a ideia é receber esse hidrogênio verde importado de regiões onde tenha muita energia limpa e renovável, como sol e vento, por exemplo, né? E essa energia seria recebida por essa infraestrutura de Zeebrugge, transportada por gasodutos, para serem consumidas no polo químico petroquímico de Antuérpia e também ser distribuída para todo o continente. Então o que a gente espera é oferecer mais infraestrutura para o mercado e se tornar referência em um polo de energia limpa e renovável no futuro. Perfeito, Matheus. E a nossa última pergunta, que eu acho que a gente vai acabar englobando um pouquinho o café também, é a relação do Porto de Antuérpia-Bruges com a Associação Comercial de Santos, que eu sei que tem toda a história do café envolvida. É verdade. Bom, um dos grandes motivos para que nós nos tornamos sócio da associação comercial, como eu expliquei, os representantes buscam se aproximar de redes de negócio, de associações setoriais que possam agregar valor no nosso processo de promover o porto e que tenha relação com as nossas estratégias comerciais. O café é um produto muito importante para o nosso porto. Existem diversos serviços logísticos que são oferecidos pelas empresas privadas que operam no porto, classificação, reembalagem, blending. Então, o Porto de Antuérpia hoje é o porto com maior capacidade de armazenamento de café de uma única vez. Tem uma capacidade de 250 mil toneladas, e então muito café passa por lá. E uma coisa que é importante dizer e que favorece também é que o Porto de Antuérpia ele é acreditado pelas bolsas de valor de Londres e Nova York para você trocar papéis. O café é uma commodity, então às vezes o café ele não é vendido diretamente para o mercado final. Ele é negociado apenas o papel, né? Uma negociação envolvendo os papéis. E isso traz flexibilidade, né, para as trading companies que às vezes enxergam vender o café para o mercado é mais lucrativo do que vender para o consumidor final. Então, unindo o consulado honorário da Bélgica em Santos, que visa fortalecer os laços com a região, a importância do café para o Porto de Antuérpia-Bruges e a minha presença aqui, eu acho que é uma combinação perfeita que a gente tem para estreitar laços e relações com a nossa cidade e a região de Antuérpia e Bruges. Matheus, muito obrigada por participar do nosso programa. Agradecemos em nome da CS e em breve voltamos para o próximo programa. Santa Cecília TV, 25 anos no ar para você. O curso de odontologia da Unisanta, um dos melhores do país, abre oportunidade para tratamentos em sua clínica para pacientes da Baixada. Canal, implante, prótese,